Amados irmãos, eu sou Joana d'Arc. Hoje quero mostrar a todos vocês o quanto que a sabedoria interior é importante. Em toda a história, não só da humanidade, mas em toda a história, nunca houve um exército que fosse grande bastante para vencer uma população inteira. Nunca houve um armamento que fosse tão potente de terminar com uma civilização inteira de uma única vez. Mas isso não importa. Aquele que provoca a guerra, aquele que provoca a dor, ele não precisa de uma arma potente para acabar com tudo de uma vez só. Ele precisa apenas que a população, que as pessoas acreditem que são fracas. Acreditem que elas não tenham força o suficiente para impor as suas próprias vontades. Então todas as guerras, elas são baseadas não na quantidade de armamentos, mas na quantidade de medo que elas podem provocar nas pessoas. Em todas as guerras de todos os tempos, o medo foi a grande arma. E o medo, ele em si paralisa, manipula, faz com que você mude de ideia. O que antes para você seria algo libertador, passa a ser perigoso. E essa é a grande arma. Parecer que é perigoso. Muitas guerras foram vencidas, se é que se pode dizer que em uma guerra há um vencedor. Mas, aos olhos humanos das histórias, dentro das guerras existe sempre o que resiste e é o vencedor, e aquele que foge, que é o perdedor. Usando este método de avaliação, existem muitas guerras que foram vencidas por um pequeno número de pessoas que resistiram diante de armamentos, diante de um contingente muito superior àquele da defesa. Por que que esse pequeno grupo consegue resistir a um exército enorme? Porque esse pequeno grupo não tinha medo. Ele sabia o que tinha que fazer e fazia. Apenas isso. Eles não mediam muito as consequências daqueles atos. Eles não pensavam no depois. Eles pensavam o que eles tinham que fazer naquele momento. E por isso, aquelas pessoas
tinham uma força extraordinária, uma lucidez extraordinária, uma ação precisa e com um efeito favorável. A história também conta que muitos exércitos grandes e potentes perderam as suas guerras inexplicavelmente. E eu vos digo, mas existiu sempre um fator predominante nessas ditas derrotas, e o fator era o medo. Apesar deles serem grandes e potentes, a todo momento eles eram surpreendidos pelo outro exército, pelo seu oponente. E isso fazia com que o medo nascesse na consciência daqueles soldados, e isso fazia decretar a derrota. Trazendo esses dados para a vida de cada um de vocês, a todo momento vocês estão defendendo e atacando, defendendo suas ideias, atacando as ideias dos outros. Pode não parecer, mas muitas vezes vocês se comportam como se estivessem em guerra. Não é uma guerra com sangue que escorre do corpo das pessoas, mas é uma guerra onde existe alguém com uma autoestima e alguém com uma baixa autoestima. Não é interessante nem perder ou ganhar uma guerra. Não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que as guerras não fazem sentido. Começar uma discussão é o mesmo que começar uma guerra. Você querer que o outro veja que o seu ponto de vista é aquele correto é querer começar uma guerra. Você demonstrar que o outro está com um pensamento errado é querer começar uma guerra. Não comecem guerras, mesmo que sejam apenas de palavras. Respeite aquele coração que está batendo no corpo do outro, assim como o teu, que está batendo no teu corpo. Pense que aquela discussão pode causar feridas emocionais e que algumas delas demoram tanto para serem curadas. Pense que o outro precisa de tanto amor na vida dele quanto você na tua. A tua verdade não muda porque o outro não acredita. Ela continua sendo tua, como as leis que tem em cada país. Não é preciso que todos os países tenham as mesmas leis, porque cada país há uma necessidade diferente. Por isso, existem leis diferentes. Cada população tem características, crenças coletivas diferentes. E quando você entra em um outro país, você não tenta mudar as leis. Ao contrário disso, você deve seguir as leis daquele país. Então, quando você estiver conversando com alguém e esse alguém pensar de uma maneira diferente, imagine que ele é um outro país e que você não pode mudar as leis que existem naquele país, dentro daquela consciência. E mesmo que pudesse, em muitos casos não seria amoroso da sua parte tentar fazê-lo. Não comecem guerras, comecem amizades. Vocês já chegaram a um período onde as guerras já não são bem vistas e que a diplomacia
é o caminho que é escolhido pela grande maioria das pessoas. Então não há necessidade de você travar em guerras com os seus irmãos que estão aí encarnados ao lado de vocês. Os respeitem e os amem, assim como você gostaria de ser respeitada e amada. Você é uma pessoa e ele é uma outra pessoa, mas todos fazem parte da mesma energia, da mesma raça. Não há o porquê de procurar a divisão quando você pode ser unido em amor com aquela outra pessoa, com aquele outro ser. Busquem a paz dentro e fora da vossa consciência. Eu vos abençoo dentro do amor e da luz universal. Eu sou Joana Dark.